Bom dia, meu querido irmão, minha amada irmã. Que privilégio sentir o calor da presença divina ao seu lado neste novo amanhecer em oração. Antes de tudo, grave no seu coração esta certeza que transforma nossas vidas. Deus nunca te abandona. Mesmo quando as nuvens parecem mais densas, mesmo quando o mundo se cala, Ele está aí, estendendo sua mão poderosa, guiando seus passos com carinho e fidelidade. Acredite firmemente, se você abrir os olhos hoje, há um propósito grandioso esperando por você. Este dia é uma dádiva, uma chance inédita de renovar sua fé, reerguer-se e avançar confiante. Para inundar sua alma com a paz do Senhor, a nossa oração de hoje se baseará num salmo poderoso. Palavras vivas que acalmam, encorajam e restauram. Vamos unir nossos corações em oração? Você já se pegou numa noite longa, quando o silêncio parece ser mais pesado que o próprio sono? Quando a ansiedade aperta o peito e o coração parece gritar na escuridão, mas ninguém responde. E tudo o que você sente é o silêncio de Deus. É nesse momento que o cansaço espiritual pesa. Um fardo invisível que ninguém vê, mas que é carregado em cada suspiro, em cada pensamento. Talvez existam perguntas não respondidas ou desejos tão profundos que acreditar no nascer da alegria parece impossível. Mas exatamente nesse cenário de noite escura, quero trazer uma palavra para você, fundamentada no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é frase pronta nem otimismo fácil, é a virada divina no tempo de Deus, não no nosso relógio. É preciso olhar para a noite como uma transição e não uma sentença. Deus não dorme enquanto você atravessa a escuridão. Ele prepara o invisível, o futuro, o novo dia. Quando a dor é profunda, ouvir que tudo vai passar pode soar vazio. É importante encarar a noite não como castigo, mas como um tempo sagrado. A palavra nos mostra tantas histórias de pessoas que viveram suas madrugadas, como Davi, que chorou, sentiu-se só, enfrentou abandonos, mas nunca abriu mão da promessa do amanhecer. Em cada lágrima há uma semente, em cada silêncio um preparo. Talvez sua noite também seja a escola onde você aprende e é restaurado. Os consolos podem ser pequenos, uma lembrança afetuosa, um apoio inesperado, ou a simples força para não desistir no dia em que seria mais fácil abrir mão de tudo. Esses são raios tímidos do sol que nasce. O amadurecimento da fé se constrói muitas vezes sem plateia, sem barulho, sem pressa. Um processo de dentro para fora, silencioso, mas cheio de vida. É difícil perceber o nascer do sol no coração. Pode ser uma frase que vem à mente, uma paz inexplicável, aquele alívio mínimo no meio do sofrimento. Às vezes, é conseguir se levantar quando tudo parece apontar para a desistência. Em outras, é agradecer por pequenas alegrias, mesmo que ainda faltem respostas. Quero convidar você a perguntar-se: qual tem sido a sua noite, onde, mesmo que de forma tímida ou quase imperceptível, você percebeu Deus sinalizando que a aurora já começou? Pense e, se desejar, compartilhe nos comentários. Ao fazer isso, fortalecemos uns aos outros, mesmo nas incertezas, caminhando apoiados numa esperança não artificial, mas forjada no fogo da espera. Quando a noite parece longa demais e tudo à sua volta silencia, lembre-se, essa escuridão é transição, não fim. Permita-se sentir, chorar e até questionar. Mas não esqueça de deixar a esperança se assentar ao seu lado, porque o relógio de Deus não atrasou. Ele apenas trabalha debaixo do solo, onde os olhos humanos não veem, mas onde o Espírito cultiva a vida. Seja paciente com seu processo e com o tempo em que Deus age. Respire fundo, confie um pouco mais, não pelo costume da fé, mas pela firmeza da promessa daquele que nunca mente. A alegria verdadeira
a que transforma o interior antes de ser notada por fora, está vindo. Nada poderá impedir o sol da sua alegria de nascer e, gradualmente, iluminar tudo ao seu redor. Vamos juntos. Abramos nossos corações para o Deus, que transforma lágrimas em risos, que faz noites se dobrarem diante da manhã, que jamais esquece quem confia em sua promessa. O Salmo 35 está posto como sentença sobre toda a madrugada. A noite não é o seu destino final, é apenas o espaço em que Deus prepara a alegria que vai contagiar todo o seu ser. A noite, muitas vezes vista como um tempo de prova ou castigo, na verdade pode ser um espaço profundo de aprendizado e transformação. A Bíblia nos mostra diversas situações em que o sofrimento é parte do currículo divino, preparando a alma para a graça e a firmeza que virá depois da tempestade. O Salmo 30 é um exemplo claro dessa dinâmica. Davi, em seu clamor, revela não apenas sua dor, mas uma lição espiritual. O choro não é sentido em vão, mas tem o poder de purificar e reposicionar o coração. Quando choramos, as lágrimas não são apenas expressão da tristeza, mas um processo que limpa a visão da alma, lavando as lentes embaçadas pela autossuficiência ou pelo desespero. No silêncio da noite, quando tudo parece estéril, Deus trabalha no subterrâneo da nossa existência. Ele move as peças invisíveis da nossa vida, preparando o terreno para um novo amanhã. As noites da alma, tão temidas, são também oportunidades para aprendermos dependência. Na pressa da rotina, tentamos muitas vezes segurar as rédeas, acreditando que podemos dar conta de tudo sozinhos. Mas na escuridão que parece não ter fim, a vida ensina que só Deus pode sustentar de verdade. É nesse contexto que a fé amadurece silenciosamente. Cada lágrima é notada, cada clamor escutado. Mesmo quando há ausência de sinais visíveis, Deus está olhando para o coração e escrevendo, por dentro da sua história, capítulos de esperança. Desenvolver a prática de anotar, ao final de cada dia, pequenos rastros de misericórdia é um exercício espiritual poderoso. Pode ser um momento de paz em meio à dor, uma palavra afetuosa, um gesto amigo, ou simplesmente a força que sustenta quando pensávamos desistir. Esse hábito treina o olhar para identificar o amanhecer, mesmo na penumbra. Davi passou por noites assim. Ele enfrentou rejeição, pobreza, ameaças, abandono pelos amigos, e mesmo assim não deixou de dar significado espiritual para seu sofrimento. Declarava com convicção que após as lágrimas da noite viria a alegria da manhã. Esse padrão bíblico nos encoraja a não desanimar quando as respostas tardam. A Bíblia não diz que seremos poupados das noites escuras, mas garante que Deus nunca abandona seus filhos e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. O sofrimento, apesar do peso, faz florescer frutos de perseverança, humildade e compaixão. Valorizar a espiritualidade devocional somada aos registros de misericórdia diários fortalece a confiança no tempo de Deus. Reconhecer o cuidado nos detalhes, mesmo após um dia de lágrimas, é sinal de uma fé que cresce no escuro. Talvez você também já tenha experimentado ouvir uma canção que diz algo que seu coração precisava, ou encontrou uma força inesperada para um passo difícil. Esses acontecimentos não são acidentes, são sinais do cuidado divino. Maturidade espiritual nasce nas experiências silenciosas, e quem tem olhares atentos descobre a mão amorosa do Pai guiando mesmo entre as sombras. Nesses momentos, é importante relembrar que crescer na fé é enfrentar a noite não como castigo, mas como espaço de lapidação. As lágrimas podem ser regadoras invisíveis da alegria futura. Suportar a noite não é uma condenação, é uma escola. É nela que se aprende a confiar para além do que se sente ou vê. Abra espaço para o aprendizado. Ao invés de correr do sofrimento,
perceba como ele pode estar produzindo frutos invisíveis. Talvez a alegria apareça lentamente, quase tímida, mas ela é mais real porque nasce da dependência em Deus. O verdadeiro milagre começa dentro, quando passamos a confiar sem condições e encontramos esperança mesmo antes do primeiro raio da manhã. Por fim, ao enfrentar suas noites difíceis, lembre-se, cada lágrima é degrau rumo ao amanhecer. Compartilhe com a comunidade de fé. A jornada não é solitária. O Salmo 35 é uma promessa viva. Tenha olhos atentos para as misericórdias de cada dia. São elas que anunciam pouco a pouco o novo tempo que se aproxima. Um dos maiores desafios nas noites de espera é perceber quando estamos lutando contra Deus. Muitas vezes, tentamos controlar tudo, acreditando que, se soltarmos as rédeas, tudo estará perdido. Essa luta silenciosa causa mais desgaste do que consolo e prolonga o sofrimento desnecessariamente. Confundir cuidado com controle é uma armadilha comum. A exaustão espiritual cresce quando queremos antecipar os planos de Deus, ansiosos pelo resultado imediato. O medo de perder o rumo ou de não receber o que esperamos devora a paz interior. Queremos agir, resolver, mas esquecemos que há um limite humano e que o divino é sempre maior do que nossa capacidade de compreensão. Outro erro está em medir a presença de Deus pelas emoções. Muitas pessoas carregam culpa por não sentir Deus, como se a fé fosse apenas um sentimento intenso e não uma decisão de confiar. A presença de Deus é promessa sólida, não um termômetro emocional. O que Ele prometeu não depende do nosso estado de ânimo. A Bíblia traz exemplos de homens e mulheres que enfrentaram angústia, dúvidas e tanqueram o silêncio divino. Mesmo assim, perseveraram pela certeza da fidelidade de Deus, não por sensações passageiras. Aprender a descansar em Deus é disciplina e arte. Muitas vezes, o primeiro passo é admitir que não temos o controle. Isso não significa desistir, mas aceitar que somos limitados, dependentes do cuidado do Pai. Uma prática poderosa é a oração de rendição. Eu solto. Tu governas, permanece comigo agora. Ao declará-la, você reconhece seu limite e renova a confiança que excede as circunstâncias. É um ato de humildade e coragem entregar o que pesa demais para mãos maiores. Ao tentar controlar o tempo de Deus, acabamos com mais ansiedade, mais pressa, mais tristeza. Mas a palavra nos convida à entrega. Descansamos porque sabemos que não somos senhores do tempo, mas filhos amados. A luta interna também cria falsos padrões. Achamos que se não sentimos um mover extraordinário, Deus se ausentou. Mas a verdade é que, muitas vezes, Ele ministra no íntimo, silenciosamente, plantando esperança na terra seca do coração. Reflita. Quanto da sua noite já foi prolongada por insistir em fazer do seu jeito? O milagre, muitas vezes, começa quando aceitamos que não somos donos do controle e aprendemos a descansar. A cada nova tentativa de resolver tudo sozinhos, reafirmamos a autossuficiência, abrindo espaço para o cansaço. Mas a presença de Deus é um convite constante à rendição. É importante entender que descansar em Deus é atitude ativa, não passiva. É a decisão de confiar todos os dias, mesmo sem grandes emoções, mesmo entre angústias. Trata-se de voltar o coração sempre para o lugar de descanso nas promessas. Permita que cada pequena entrega limpe o coração da pressa e do peso. Renda-se de verdade e descubra que existe descanso para quem espera em Deus. O silêncio pode ser resposta, a demora pode ser cuidado, a tranquilidade pode ser sinal de que o tempo do Senhor já está agindo, mesmo sem alarde. Pare, respire e entregue. Há uma vitória que só chega ao coração que aprende a descansar nele. Muitas vezes, esperamos que Deus atue de forma grandiosa, com barulho, sinais visíveis,
e respostas imediatas. Porém, o amanhecer do Senhor, raramente, começa com holofotes e grandes milagres externos. Ele se manifesta em tons de cinza, quase imperceptíveis, silenciosamente preparando o caminho na alma. Aprender a reconhecer esses sinais sutis é essencial para que a esperança não seja esmagada pela invisibilidade da ação divina. Eles podem vir como uma paz inexplicável que invade o coração, mesmo em meio a dificuldades, ou como uma pequena porta que se abre diante de um obstáculo antes considerado intransponível. Muitas vezes, o primeiro milagre dessa jornada é interno e privado. Uma mudança de disposição, um acalmar da tempestade que parecia tomar conta, uma liberação das amarras da ansiedade e do medo. Para ampliar essa sensibilidade aos pequenos movimentos de Deus, uma prática espiritual importante é registrar diariamente um sinal mínimo e orar por aumento da percepção espiritual. O ato de anotar mesmo as menores indicações da graça ajuda a cultura da esperança e a manter o olhar atento. Na cultura atual, estamos acostumados a esperar manifestações grandiosas, como se a fé precisasse ser comprovada por eventos espetaculares. No entanto, o agir divino frequentemente acontece nos detalhes aparentemente insignificantes, na brisa suave que acalma a alma, na palavra inesperada que revigora. As aberturas que Deus providencia podem ser tão pequenas que passam despercebidas. Um convite inesperado, uma ligação que traz consolo, uma sensação repentina de confiança renovada. Esses momentos são milagres em germinação, sinais do cuidado divino em ação. A verdadeira transformação ocorre na alma, com a mudança de perspectiva, o desapego do medo e a firme decisão de caminhar em fé, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam difíceis. A oração torna-se um refúgio constante nesta caminhada. Pedir ao Senhor sensibilidade para perceber seu agir é um exercício que aproxima a alma, abrindo caminho para a manifestação da glória divina. Essa jornada de passagens silenciosas e madrugadas interiores requer paciência e persistência, mas concede frutos duradouros de crescimento espiritual e fortalecimento. Quando entendemos que Deus age além do visível, no reino do invisível, somos fortalecidos para receber as bênçãos no momento oportuno. A paciência baseada na fé evita que se perca a esperança diante da ausência aparente. A constância em um caminhar ativo, mesmo invisível, transforma a espera numa caminhada firme e vigilante. Cada passo, mesmo o menor, nos aproxima do momento em que o primeiro raio de luz espiritual toca o coração, dando sentido e alegria renovada ao percurso. Ainda que a madrugada pareça longa e silenciosa, a certeza da fidelidade divina deve ser nossa âncora. Deus está trabalhando para um desfecho glorioso, mesmo quando a escuridão domina temporariamente. Portanto, mantenha os olhos atentos e o coração vigilante. Persevere na oração contínua e sincera. A vitória eterna está extraordinariamente próxima, transformando a escuridão em luz. Além disso, precisamos entender que a reação humana diante da demora pode nos levar a situações de desânimo profundo ou até desistência da fé. Mas é justamente nesses momentos que a paciência torna-se virtude e a perseverança, vitória. Cada dor suportada, cada lágrima derramada no silêncio da noite são sementes para a colheita do sorriso que há de vir. A história está repleta de testemunhos de pessoas que foram tocadas por essa realidade, reconhecendo que a vitória, às vezes, chega de forma silenciosa, mas não menos grandiosa. Isso nos leva a valorizar as pequenas vitórias diárias, acordar disposto a continuar, encontrar uma palavra de consolo, sentir um toque suave que fortalece o ânimo,
Esses são sinais do mover de Deus que incitam a continuar, renovar a esperança e resistir até a aurora aparecer completamente. Para que possamos crescer na sensibilidade espiritual, é vital entender que Deus age de formas muitas vezes inesperadas. Sua manifestação pode ocorrer em murmúrios, impressões suaves no coração, ou até mesmo por meio de pessoas que Ele envia para encorajar e fortalecer. O apóstolo Paulo nos ensina a estar sempre na constante oração, vigilantes e atentos ao mover do Espírito. Esse estado de prontidão nos ajuda a perceber quando Deus age, ainda que discreto. A paciência no processo da madrugada da alma é um treinamento espiritual que desenvolve a resistência e a confiança, preparando o crente para grandes vitórias e para uma alegria que não depende das circunstâncias exteriores. Pode ser que, nesta noite profunda, você esteja experimentando o silêncio que precede o mover poderoso. Não desanime, mesmo que a mudança ainda esteja velada, pois o trabalho que Deus realiza em nosso interior é fundamental e durarão para sempre os frutos. Assim como o agricultor que planta sementes e espera pelo tempo da colheita, devemos confiar no tempo do Senhor, mantendo firme o coração e atentos ao menor sinal de vida nova. As promessas bíblicas asseguram que Deus é fiel para completar a obra que começou em nós e que a alegria virá no tempo certo para cada filho dele. Nesse sentido, é importante lembrar que a prática do agradecimento diário, mesmo diante das dificuldades, nos coloca em sintonia com o agir divino e abre portas para a manifestação do céu na terra. Esse reconhecimento das pequenas coisas ajuda a cultivar olhos espirituais que veem o invisível e a alma que confia sem provas palpáveis. A fé cresce nesse contexto e a esperança se fortalece, porque a certeza do Senhor nunca falha. Portanto, continue firme, atento aos suaves sinais do amanhecer e experimente a presença constante do Pai que sustenta todos os seus passos, mesmo quando a estrada parece escura. Que esta mensagem seja um bálsamo para seu coração e uma luz para caminhar. Existe uma oração específica que tem o poder de ferir profundamente o desespero e transformar noites de angústia em manhãs de esperança. Inspirada no Salmo 35, essa oração segue uma estrutura que inclui memória da dor, lembrança da fidelidade de Deus, pedido específico e entrega confiante. Primeiramente, é fundamental nomear a dor com total honestidade diante do Senhor. Esse é um ato de liberdade espiritual. Reconhecer as noites de ansiedade que roubam o sono, as lágrimas que caem sem consolo, o sentimento doloroso de abandono não é queixa vazia, mas expressão genuína da alma que busca consolação divina. Essa transparência diante do altar é o primeiro passo para a cura. Muitas vezes, tentamos esconder nossa dor até mesmo de Deus, como se Ele não soubesse ou como se mostrar fraqueza fosse pecado. Mas a Escritura nos ensina que Deus está próximo dos quebrantados de coração e salva-os de espírito abatido. Em seguida, devemos trazer à lembrança as ações passadas de Deus, fortalecendo assim nossa esperança presente. Davi recordava constantemente as vezes que foi levantado quando estava caído, as inúmeras misericórdias recebidas nos momentos mais difíceis. Esse exercício da memória espiritual é um ancoradouro para a fé em tempos tempestuosos. Quando relembramos as vitórias passadas, criamos uma ponte de esperança entre o que Deus já fez e o que Ele ainda fará. Sua fidelidade demonstrada ontem é garantia de seu cuidado hoje e amanhã. O terceiro componente dessa oração é um pedido específico, não uma exigência baseada em nossa impaciência, mas um clamor que reconhece nossa necessidade. Pedimos luz suficiente para o próximo passo, força para continuar mais um dia, paz que exceda nosso entendimento
em meio à tempestade. Essa oração reconhece a soberania do tempo de Deus e aceita que os detalhes da transformação dependem inteiramente dele. Não é a oração que tenta manipular os céus, mas que se alinha com a vontade divina. Finalmente, a entrega confiante conclui nosso clamor. É o momento de reconhecer que o controle não está em nossas mãos limitadas, mas na fidelidade infinita de Deus, que nunca abandona seu povo. Essa entrega não é resignação passiva, mas confiança ativa no caráter de Deus. Para intensificar essa oração e torná-la mais profunda, uma prática devocional poderosa é a respiração ritmada com declaração espiritual. Ao inspirar, profundamente, declare com o coração: tua misericórdia dura para sempre. Ao expirar lentamente, sussurre: a alegria vem pela manhã. Repetir esse ciclo 5 vezes ajude a aliviar a ansiedade e aprofundar a confiança. Essa respiração devocional não é apenas técnica de relaxamento, mas exercício espiritual que alinha corpo, alma e espírito com as promessas de Deus. Quando praticada regularmente, essa disciplina cria um refúgio interior onde a alma pode encontrar paz mesmo em meio ao caos. Fazer essa oração antes de dormir, seja em voz baixa ou mentalmente, ajuda a alinhar o coração com a promessa divina, preparando a alma para o descanso necessário e a renovação que vem durante o sono. Não é uma fórmula mágica que garante resultados imediatos, mas uma disciplina espiritual que abre espaço para a ação transformadora de Deus e conduz a alma a uma experiência viva e real do Salmo 35. Quando praticada com consistência e sinceridade, essa estrutura de oração ajuda a quebrar os ciclos viciosos do desespero, trazendo clareza mental e força espiritual, mesmo nos momentos de escuridão mais profunda. Cada palavra dessa oração torna-se um passo firme em direção à confiança renovada, uma declaração de fé que independe das circunstâncias externas e se fundamenta no amor e na fidelidade inalteráveis de Deus. Essa oração pode e deve ser adaptada às necessidades pessoais específicas, mas sempre mantendo suas 4 bases fundamentais: honestidade sobre a dor, memória da fidelidade divina, pedido específico e entrega confiante. Que essa modelagem de oração seja um instrumento poderoso em sua caminhada espiritual, capaz de ferir o desespero na raiz e abrir portas para a manifestação da alegria prometida. Ao abraçar essa prática devocional, você se coloca em um caminho de entrega e recebimento, permitindo que Deus conduza seus passos e transforme suas trevas mais profundas em luz radiante. Um dos maiores erros que compromete profundamente a experiência de fé é confundir o agora divino com o nosso imediatismo humano carregado de ansiedade. O momento de Deus não é impulsividade desenfreada, é precisão amorosa, manifestada no tempo exato, quando todas as condições estão perfeitamente alinhadas para nosso bem. Muitos crentes sinceros se perdem ao estabelecerem prazos rígidos que Deus nunca prometeu cumprir, criando assim expectativas que geram frustração e ansiedade desnecessárias. Queremos que as mudanças aconteçam em dias, semanas ou meses, que correspondam às nossas necessidades emocionais, mas que não necessariamente coincidem com o planejamento divino. Essa cobrança pelo cumprimento rápido dos propósitos divinos torna-se uma armadilha espiritual que prejudica a paz interior e compromete a confiança genuína no cuidado paternal de Deus. A pressa humana colide com a paciência divina, criando turbulência onde deveria haver serenidade. É fundamental entender que o amanhecer prometido no Salmo 35 é tanto um processo gradual quanto um ato repentino. Assim como o sol nasce lentamente no horizonte, pintando o céu com cores suaves, antes de irromper em toda a sua glória,
A alegria de Deus se desenvolve na alma, antes de se manifestar plenamente. Enquanto as transformações internas se acumulam silenciosamente, moldando o caráter e fortalecendo fé, a manifestação externa pode parecer inexistente ou muito lenta para nossa impaciência. Essa espera aparentemente vazia é, na verdade, parte crucial do plano divino de formação espiritual. A fé madura compreende que Deus não opera segundo os cronômetros de nossos relógios terrestres, mas segundo o seu kairos, o momento oportuno quando todas as circunstâncias se alinham perfeitamente para o máximo bem. Nosso cronos mede duração, o kairos de Deus mede oportunidade. O engano do imediatismo nasce na ansiedade que busca controlar tempos e resultados, mas que, ironicamente, termina estendendo o período de dor e confusão. Quanto mais forçamos o processo, mais resistência encontramos. A natureza não pode ser apressada. As sementes têm seu tempo de germinação. A cura desse erro devastador vem através da substituição consciente de prazos rígidos por práticas espirituais constantes. Oração diária, não para pressionar Deus, mas para manter. Comunhão, serviço silencioso aos necessitados como expressão de gratidão e meditação regular nas promessas bíblicas, especialmente no Salmo 30. A constância nessas práticas promove alinhamento espiritual gradual e fortalece a capacidade de espera ativa e confiante. Quando nossa alegria não depende da velocidade das respostas divinas, mas da certeza de sua fidelidade, encontramos paz verdadeira no processo. Assim, a ansiedade corrosiva é gradualmente substituída por paz profunda que excede entendimento, e o coração se prepara adequadamente para receber a alegria no momento perfeito escolhido por Deus. É crucial recordar que a caminhada da fé autêntica não é feita de passividade resignada, mas de vigilância ativa, oração persistente e entrega confiante, especialmente quando as respostas demoram mais do que gostaríamos. Entender que os planos elaborados por Deus são infinitamente perfeitos e superiores aos nossos critérios limitadamente humanos traz serenidade duradoura para a alma inquieta. Sua perspectiva eterna vê o que nossa visão temporal não consegue alcançar. Essa compreensão espiritual madura ajuda a superar a frustração destrutiva e a fortalecer a esperança bíblica, ancorando a fé na fidelidade comprovada do Senhor, que jamais falha com aqueles que nele confiam. Quando finalmente compreendemos que Deus trabalha em seu próprio ritmo perfeito, deixamos de lutar contra o tempo e passamos a dançar com ele. A resistência se transforma em cooperação, a ansiedade em expectativa santa. Que essa palavra ressoe profundamente em seu coração como convite amoroso a confiar plenamente no tempo divino e a rejeitar definitivamente a ansiedade destrutiva do imediatismo que corrói a fé. Permita-se viver o presente momento com fé, genuína e alegria antecipada, mesmo que os resultados desejados ainda não sejam completamente visíveis. A semente já foi plantada, a colheita é questão de tempo. O amanhecer que Deus prometeu chegará no momento exato e será pleno e duradouro, precisamente porque foi preparado com cuidado no tempo certo, nem um segundo antes, nem depois do necessário. O silêncio de Deus, frequentemente mal interpretado e temido, é na verdade uma das expressões mais profundas e concentradas de sua presença densa e transformadora. Ao contrário do que nossa mente ansiosa interpreta, esse silêncio não representa ausência divina, mas sim concentração intensa da presença celestial, atuando nas profundezas mais íntimas da alma humana. Comparado à semente que permanece enterrada na terra escura, completamente invisível à vista, mas em processo ativo e vigoroso de germinação,
O silêncio divino constitui um espaço sagrado de preparo para o florescimento futuro da fé e da alegria prometida. Deus fala com maior intensidade e clareza no silêncio contemplativo, pois nesse ambiente espiritual nos tornamos verdadeiramente receptivos para ouvir sua voz interior, completamente desvinculada dos ruídos ensurdecedores e das distrações constantes do mundo exterior. Essa época aparentemente silenciosa é profundamente pedagógica, ensinando-nos a depender da fé sólida e não das emoções flutuantes. É um convite divino para caminhar pela palavra estabelecida, não pelas sensações momentâneas que variam como o vento. A prática intencional da quietude, reservar deliberadamente minutos preciosos diários para simplesmente estar com Deus, sem pedir absolutamente nada, constitui um exercício espiritual poderoso que fortalece a musculatura interior, preparando adequadamente a alma para sustentar a alegria futura quando ela finalmente irromper. O profeta Elias aprendeu através de experiência dramática que Deus não se manifesta necessariamente no vento destruidor, nem no terremoto abalador, nem no fogo consumidor, mas especialmente na voz mansa e delicada que chega após o silêncio. Reverente. Essa é a linguagem autêntica da intimidade espiritual profunda. Durante esses períodos de silêncio aparente, Deus trabalha incansavelmente nos bastidores invisíveis para alinhar circunstâncias complexas, preparar corações endurecidos e remover barreiras invisíveis que impedem o cumprimento de seus propósitos. Ainda que nossos olhos limitados não consigam enxergar, Ele está constantemente atuando para nosso bem supremo. A fé que consegue se sustentar e até florescer no silêncio divino é uma fé que possui Deus de forma real e substancial, completamente independente das sensações emocionais passageiras. Essa fé madura produz frutos espirituais duradouros que resistem vitoriosamente às tempestades mais violentas da vida. É no silêncio contemplativo que desenvolvemos raízes espirituais profundas que depois sustentarão a árvore da alegria quando os ventos contrários soprarem. Alegria sem raízes é como planta em vaso pequeno, murcha rapidamente quando testada. Portanto, se hoje você experimenta o silêncio aparente de Deus em sua caminhada, não o interprete automaticamente como ausência ou desinteresse divino. Veja-o como presença intensificada e amorosa, preparando cuidadosamente terreno fértil para a alegria duradoura que certamente virá. Cultive intencionalmente a quietude contemplativa como prática espiritual regular, permitindo pacientemente que Deus plante raízes profundas e permanentes em sua alma enquanto você descansa confiante em suas promessas. Dessa forma, quando o sol da alegria finalmente romper o horizonte de sua vida, sua felicidade terá raízes sólidas e estrutura duradoura, capaz de resistir a qualquer adversidade futura e de produzir frutos que abençoem muitas outras vidas. O silêncio de Deus não é vazio, é plenitude camuflada, preparando algo glorioso que nossos olhos ainda não viram e nossos ouvidos ainda não escutaram, mas que nosso coração, pelo Espírito, já começa a perceber. Nesse silêncio sagrado, aprenda a diferença crucial entre ter fé em Deus e simplesmente ter fé. Ter fé pode ser emocional e temporário. Ter Deus é substancial e eterno. O silêncio nos ensina a segunda realidade. Durante esses momentos de quietude divina, Deus não está dormindo nem distraído com outros assuntos. Ele está trabalhando em dimensões que transcendem completamente nossa compreensão limitada, moldando caráter, fortalecendo fé, preparando oportunidades que se manifestarão no tempo perfeito. Quando finalmente compreendemos que o silêncio de Deus é presença concentrada, nossa perspectiva se transforma radicalmente. O que antes parecia abandono, revela-se cuidado intensivo. O que parecia indiferença,
mostra-se atenção total. Abrace o silêncio como presente, não como punição. Veja-o como presença densa, não como ausência. Permita que esse entendimento transforme sua experiência de espera em experiência de crescimento, sua ansiedade em expectativa, seu medo em confiança. Chegamos ao momento mais crucial e transformador desta jornada espiritual. A troca sobrenatural que acontece quando levamos conscientemente nossos horrores mais profundos ao altar sagrado de Deus e os trocamos pela esperança prática e duradoura que somente Ele pode oferecer. Não se trata de ilusão psicológica ou autoajuda superficial. É princípio bíblico profundo e poderoso que tem o poder de transformar realidades e destinos. Primeiramente, torna-se absolutamente essencial nomear, com honestidade brutal, o horror específico que nos consome e paralisa. Pode ser o medo devastador e paralisante de perder alguém profundamente amado, as notícias inesperadas que chegam como um martelo pesado esmagando sonhos cuidadosamente construídos, ou a culpa antiga e persistente que insiste em sussurrar condenações implacáveis no ouvido da alma ferida. Dar nome preciso ao monstro interior é o primeiro passo corajoso e necessário para vencê-lo definitivamente. Muitas vezes, evitamos essa confrontação porque tememos que nomear a dor a torne mais real. Mas a verdade libertadora é o oposto. O que não é nomeado não pode ser curado. Esses horrores pessoais não são meramente emoções passageiras ou sentimentos superficiais. Constituem verdadeiras fortalezas espirituais que ocupam território precioso em nosso coração, estabelecendo domínio destrutivo. Eles roubam sistematicamente nossa paz, destroem metodicamente nossa esperança e nos mantêm prisioneiros de futuros sombrios que talvez jamais aconteçam. Por essa razão fundamental, esses horrores precisam ser levados conscientemente e intencionalmente ao altar divino, não para serem escondidos ou negados, mas para serem completamente transformados através do poder redentor de Deus. O altar sagrado é lugar de troca sobrenatural, não de acúmulo desesperado. Ali trazemos nosso peso esmagador para receber promessa libertadora. Levamos nossa autopunição destrutiva para receber misericórdia restauradora. Entregamos nosso descontrole angustiante para receber descanso profundo e duradouro. É transação espiritual real, onde nossa miséria humana é conscientemente substituída pela riqueza abundante da graça divina. Não é barganha comercial, mas troca amorosa baseada no sacrifício perfeito de Cristo. A troca acontece através da declaração consciente e intencional de fé. Senhor, eu entrego deliberadamente este medo que me paralisa e recebo tua coragem sobrenatural. Entrego esta culpa que me condena e recebo o teu perdão completo. Entrego este desespero que me sufoca e recebo tua esperança inabalável. Mas como podemos saber com certeza se a troca realmente aconteceu? Existem sinais inequívocos e confiáveis. Leveza discreta, mas real, substituindo peso opressor, coragem genuinamente renovada para recomeçar mesmo quando circunstâncias permanecem desafiadoras, e vontade espontânea de agradecer antes de ver absolutamente tudo resolvido. Essa última marca é especialmente poderosa e reveladora. Quando conseguimos agradecer sinceramente e antecipadamente pelo amanhecer, mesmo vendo apenas um fio tênue de luz, é sinal inconfundível de que a troca foi consumada completamente. Nossa alma já está habitando na promessa divina, não mais na prisão sufocante do medo. O passo de fé mais radical e transformador é agradecer genuinamente pelo que ainda não vemos completamente, mas cremos com absoluta certeza que está vindo. É declarar vitória antes da batalha terminar visualmente, porque sabemos com convicção quem luta ao nosso lado e jamais perde.
Essa gratidão antecipatória não é positivismo forçado ou otimismo artificial. É fé bíblica autêntica que agradece porque confia no caráter imutável de Deus, não apenas em seus benefícios temporais. É reconhecer que, mesmo se o resultado for diferente do esperado, Deus continua sendo infinitamente bom e fiel. Quando praticamos essa troca regularmente e intencionalmente, algo extraordinário acontece. Nosso coração gradualmente se transforma em lugar de esperança viva, não de horror destrutivo. Desenvolvemos imunidade espiritual contra o desespero e capacidade sobrenatural de encontrar luz, mesmo nas situações aparentemente mais sombrias. É importante compreender que essa troca precisa ser renovada sempre que os horrores antigos voltarem a bater insistentemente à porta da consciência. Não é evento único e definitivo, mas disciplina espiritual contínua e vital. Cada vez que escolhemos conscientemente o altar em vez do desespero, fortalecemos músculos espirituais da fé. O resultado final dessa prática transformadora é uma esperança que não é otimismo barato ou ilusão temporária, mas convicção profunda e inabalável, baseada no caráter absolutamente imutável de Deus. É esperança que resiste vitoriosamente às tempestades mais violentas, porque está firmemente ancorada na rocha eterna, não na areia movediça das circunstâncias. Portanto, se hoje você carrega algum horror específico, traga-o corajosamente ao altar. Não para escondê-lo covardemente ou negá-lo irresponsavelmente, mas para trocá-lo conscientemente pela esperança prática que transforma lágrimas amargas em alegria genuína e noites intermináveis em manhãs gloriosas. O altar está sempre disponível e Deus sempre honra fielmente a troca sincera. A promessa inabalável do Salmo 35 permanece como âncora sólida e confiável para toda a alma que atravessa as noites mais densas e aparentemente intermináveis. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta não é apenas consolação poética ou esperança vaga. É decreto divino estabelecido sobre o destino eterno de todo aquele que deposita sua confiança genuína no Senhor. Mesmo quando as lágrimas insistem em cair como chuva persistente e a dor parece ter estabelecido endereço permanente em nosso peito ferido, devemos lembrar com convicção que Deus trabalha incansavelmente no silêncio para preparar um amanhecer completamente novo e glorioso. A noite atual, por mais extensa e pesada que pareça, não possui poder suficiente para determinar nosso fim. Ela é meramente passagem necessária, jamais destino final. Confiar nessa promessa bíblica significa não negar covardemente a realidade presente da dor, mas atravessá-la corajosamente com esperança firme e prática diária e constante de fé madura. É reconhecer humildemente que lágrimas não são sinais de fraqueza espiritual, mas de humanidade autêntica. É aceitar pacientemente que o processo divino de cura possui ritmo próprio e soberano, que não pode nem deve ser apressado por nossa ansiedade humana. Esta jornada espiritual que percorremos unidos revelou verdades preciosas e transformadoras. A noite é escola divina, onde aprendemos dependência genuína. Lutar contra Deus prolonga sofrimento desnecessário. Sinais discretos anunciam respostas, que já começaram. Oração estruturada possui poder real para ferir o desespero. Imediatismo é inimigo declarado da fé madura. Silêncio divino pode significar presença intensamente concentrada, e é completamente possível trocar horror por esperança prática no altar da entrega sincera. Cada uma dessas lições espirituais nos prepara não apenas para suportar corajosamente a noite, mas especialmente para reconhecer e receber plenamente a alegria quando ela finalmente despontar no horizonte da alma.
A fé verdadeiramente madura se revela não na ausência total de dificuldades, mas na capacidade sobrenatural de encontrar Deus vivo e presente exatamente em meio a elas. Convido você, sinceramente, a encerrar este momento sagrado com oração profunda de entrega e gratidão pelo amanhecer que já começou silenciosamente, mesmo que ainda permaneça discreto nos cantos mais íntimos da alma. Que seu coração se mantenha firmemente ancorado na promessa divina e sua mente permaneça serenamente descansada na espera confiante, adequadamente preparado para celebrar a luz que já está completamente formada nas mãos amorosas do Pai. O processo divino de transformação da noite em alegria é obra exclusiva e soberana de Deus, mas nossa participação consciente é absolutamente fundamental. Precisamos escolher diariamente confiar, entregar, esperar e agradecer. Cada pequeno ato de fé é semente preciosa de alegria futura e duradoura. Se esta palavra tocou profundamente seu coração e você sinceramente deseja continuar caminhando nesta jornada transformadora de amanhecer em fé, convido-o calorosamente a se juntar a esta comunidade crescente de esperança viva. Aqui você encontrará a direção devocional genuinamente profunda, completamente livre de clichês vazios, mas repleta de verdades bíblicas que sustentam e fortalecem a alma dia após dia. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que verdadeiramente edificam e fortalecem, pois a caminhada da fé é infinitamente melhor e mais segura quando feita em comunhão amorosa, com irmãos que compartilham a mesma esperança. Vamos juntos, vencendo as noites mais densas e celebrando cada raio de luz que anuncia a alegria prometida. Lembre-se sempre desta verdade transformadora. Seus dias de horror acabaram definitivamente neste momento sagrado. O sol da sua alegria já está nascendo no horizonte, e absolutamente nada no céu ou na terra poderá impedir que ele ilumine completamente sua vida. Esta é a promessa inabalável. Esta é a certeza eterna. Este é o destino glorioso de todo aquele que espera confiantemente no Senhor. A noite passou, a manhã chegou, a alegria está aqui.